Bom, pontualmente ao 12h05, vamos começar, o pessoal vai entrando no caminho. Mas boa tarde a todos para quem já almoçou e bom dia para quem ainda está no café, como eu. Para quem não me conhece, eu sou líder de marketing da Refuturiza, antiga Prepara Todos, que mudou de marca recentemente. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre saúde mental da mulher, um olhar mais humano para as questões psicológicas e emocionais. A gente tem uma convidada especial que é a Ariane. Eu vou pedir daqui a pouquinho que ela se apresente. Só para começar, tá todo mundo me ouvindo bem? Só me deem um joinha aí. Joinha, obrigada, tá? É, a gente escolheu esse tema devido à importância dele, e devido aos números que a gente tem visto depois que a pandemia começou. Então, antes de dar a palavra para a Ariane, eu vou trazer um pouquinho à luz a importância da gente falar desse tema. Hoje, quando eu estava vindo para cá, me questionaram sobre por que falar da saúde mental da mulher e não da saúde mental no geral. Estruturalmente, as mulheres acumulam algumas funções na vida que é uma questão super estrutural, e a Ari vai contar mais, que faz com que a gente tenha 2, 3, 4 turnos de trabalho, com muita diferença entre gêneros. Vendo alguns dados hoje, de manhã, veio à luz para mim que 31% das mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho trabalham ao mesmo tempo que cuidam dos filhos e da casa, e no Brasil esse número vai para 50%. Isso quer dizer que metade de nós, metade das mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho, trabalham ao mesmo tempo que cuidam da casa, que cuidam dos filhos, que cuidam de uma família. E aí não me assustei nem um pouco com o fato de uma em cada 4 mulheres que pede desligamento dos seus trabalhos, dos seus empregos, pede esse desligamento alegando esgotamento emocional, esgotamento mental. Uma em cada 4. Isso quer dizer que a gente está saindo dos nossos empregos porque a gente está esgotada emocionalmente, esgotada mentalmente. É um número muito alto. E eu acho que esse acúmulo de funções tem muito a ver com isso. Então, falar sobre saúde mental da mulher significa falar sobre uma estrutura cultural e significa falar sobre como a gente pode identificar o que está esgotando a gente para que a gente não saia do mercado de trabalho, para que a gente consiga ficar, para que a gente tenha uma rotina de mais saúde, uma rotina melhor, que nos proporcione qualidade de vida nos nossos empregos. Então, vou pedir a voz da Ariane, que é quem de fato entende isso, afinal, eu sou uma marqueteira, estou aqui com vocês para receber a Ariane, para a gente abrir esse papo, para a gente falar sobre isso, mas quem é a nossa especialista é a Ari, então, Ari, seja muitíssimo bem-vinda a essa roda de saúde mental, essa roda de mulheres e de uma empresa que está preocupada com a qualidade de vida das nossas mulheres. Eu vou pedir que você comece se apresentando e sinta-se em casa. O grupo está aqui para te ouvir e a gente está muito feliz com a sua vinda. Obrigada, Lu. Primeiro, queria agradecer o convite de poder partilhar informações, dividir um pouco também da minha experiência, né, do porquê que eu comecei, inclusive, a trabalhar com foco em saúde feminina, saúde emocional, psicológica, trazer um pouco também do trabalho que vem sendo realizado dentro dessa esfera, porque muitas mulheres não têm esse acesso, então acho que é muito importante quando as empresas, o mundo corporativo, abre esse espaço para a gente poder dividir essas informações com mulheres e homens também, porque eu acho que isso é o principal hoje, né? A gente chegar nessa visão com um ponto de equilíbrio, tanto de homens quanto mulheres. Esse questionamento que você trouxe agora, por exemplo, é super importante. Então, vou começar aqui trazendo um pouquinho de quem eu sou. Deixa eu só passar aqui. Então, vamos lá, quero trazer para vocês um pouco da minha história, até para me aproximar também um pouco, né, de vocês que estão aí chegando. Eu sou bacharel em Direito, comecei minha carreira
entendendo que eu ia trabalhar com outras dinâmicas de pessoas, né, mas sempre com foco em pessoas. Trabalhei um pouco nessa área e depois disso fui me descobrindo também, fui me autoconhecendo e percebi que eu queria um contato um pouco mais próximo das pessoas, me aproximar um pouco mais das histórias de vida das pessoas, não ficar tanto no lado burocrático. E isso tem tudo a ver com as informações que eu quero trazer aqui para vocês hoje, né, de uma forma simples, humana, próxima. Depois fui fazer psicologia, então sou psicóloga já em consultório clínico há 5 anos, tenho uma especialização em psicologia junguiana de corpo. E isso também é uma informação importante, porque o trabalho psicológico hoje, quando a gente pensa em saúde emocional, a gente não pensa nisso desmembrado de um corpo biológico, um corpo físico, e isso também agrega muito a gente ter esse olhar um pouquinho mais específico para a saúde da mulher, né? A mulher tem um corpo biológico que funciona diferente de um corpo masculino, e isso é um dado especial, muito importante para a gente olhar para a saúde mental. Então, o meu trabalho, ele vem muito dessa construção, de entender um pouco sobre a nossa mente e as questões emocionais que a gente vivencia, mas entender também um pouco de corpo. E eu sou idealizadora da Vivência Ametista, Você é Seu Próprio Lar, que é uma vivência hoje com foco em mulheres, onde a gente faz um trabalho de grupo muito forte, né? A gente tem alguns pilares dentro desse trabalho. É uma vivência que existe há mais de 2 anos, a gente começou fazendo grupos pequenos, inclusive que vieram das minhas observações ali em consultório clínico, de atender muitas mulheres. Eu acho que isso já é um dado importante. 95% das buscas que eu recebo hoje em consultório clínico para olhar com mais cuidado, né, para a saúde mental, são mulheres. A gente tem um número muito grande de busca nesse sentido, e isso me fez entender que talvez ampliar um pouco dessa perspectiva, não ficar tanto ali naquele individual do consultório, onde a gente vai ouvindo o 1 a 1, e trazer esse trabalho de grupo, onde a gente pode expandir essa informação, levar isso para um contato, inclusive, mais acessível das mulheres que não têm acesso, de repente, a poder fazer ali uma terapia particular, muitas vezes em consultório clínico, por conta do acesso financeiro. E aí esse trabalho surgiu inicialmente porque eu queria trabalhar com relacionamentos tóxicos e abusivos para as mulheres, mas depois eu comecei a ver na prática que isso tinha uma proporção muito maior. Antes de me tornar psicóloga, eu trabalhei muito tempo com recursos humanos, dentro das corporações, dentro das empresas. Então, essa escuta hoje, né, que vocês estão podendo ter aqui, é uma escuta que eu levei por muito tempo dentro das corporações. E falar hoje de saúde mental é uma proposta, né, dentro até da própria vivência ametista, onde a gente precisa deixar de lado esse lugar de que olhar para o feminino é algo muito roots, de mulheres ali com perfis meditativos e que vivem no meio dos matos e que não pode ser entendido e compreendido por mulheres que estão nessa vida real, muito próxima de todas as mulheres que estão aqui, provavelmente, que têm rotinas de trabalho extremamente densas, que estão cuidando das suas famílias, que estão cuidando das suas multitarefas, como a Luísa trouxe. Esse olhar para o feminino, né, também cabe para essas mulheres e principalmente a elas, porque são rotinas realmente muito desgastantes, onde a mulher se desdobra ali em 1000 funções. E disso surgiu a Ametista, que é esse projeto que eu tenho hoje. Eu vou dividir uma parte da Ametista aqui com vocês hoje, né? Um pouquinho do que eu consigo fazer nesses trabalhos de grupo, para que vocês possam conhecer e se informarem, principalmente, que eu acho que é o principal. A Ametista trabalha com esse... Só te interrompendo 1 minuto, porque eu acho muito legal uma coisa que você trouxe, sobre o quanto a gente precisa e é importante que a gente fale sobre isso, e trazendo para vocês uma experiência pessoal para a gente tratar isso de forma muito normal, essa conversa. Em 2013, eu trabalhava em outra empresa, evidentemente, né? E faz bastante tempo, então o termo burnout ainda não existia, a gente ainda não conhecia isso. E num projeto muito grande, eu estava trabalhando na Copa das Confederações, 2013, eu percebi que
uma semana antes do projeto, meu cabelo começou a cair bastante. Depois de 2 semanas da Copa das Confederações, eu fiquei quase careca. Na área de marketing, a gente normaliza isso tudo que acontece. Quando eu fui até o meu médico, ele fez exames físicos em mim. Ele não se preocupou em me pedir outros exames. E aí, depois de muito tempo sem cabelo, alguém me contou que eu estava sofrendo de um esgotamento. Então, mulheres que estão aqui e que lideram outras mulheres, que conversam com outras mulheres, normalizem essa conversa e fiquem muito à vontade para trazer as experiências de vocês. A gente vai abrir para perguntas, para conversas, para comentários, para troca de experiências. Falem sobre isso com muita tranquilidade, porque essa conversa ela precisa ter início e ela pode ser iniciada aqui. Falar sobre isso dá mais segurança para que as pessoas que estão em torno de nós também possam falar. Uhum. Desculpa te interromper, Ari, que eu achei Imagina. legal trazer esse momento, tá? Não, muito importante, né, assim, trazer uma experiência pessoal, porque eu lembro também da minha experiência quando eu trabalhava na área de RH, e olha que a gente está falando de uma área que, teoricamente, seria para ter esse acesso, né, um pouco mais do olhar ali de pessoas, de saúde emocional. Muitas vezes as mulheres procuravam os recursos humanos da empresa para dividir alguma coisa, e isso também era mal compreendido, porque às vezes até a própria equipe interna não tem esse conhecimento. Você vai ao médico e recebe um olhar muito parecido do que você trouxe. Então, isso é super importante para a gente trazer. Eu quero trazer para vocês que olhar para a saúde mental feminina é também olhar para esses 3 pilares que eu trouxe aqui em relação a esse trabalho que eu tenho hoje com mulheres, que é corpo, mente e espiritualidade. E quando a gente fala de espiritualidade, isso não tem nenhuma relação com religião, alguma religião específica que vocês possam ter, mas é um olhar interno, um olhar para como você auto se conhece, né, dentro da vida, das relações, tanto profissionais como pessoais. Então, quero trazer aqui para vocês, inicialmente, alguns dados importantes para complementar os dados iniciais que a Luísa trouxe. A gente tem uma pesquisa importante que foi feita não é um dado hoje tão atual, mas foi feita aí pela Mental Health Foundation, um estudo realizado em 2016, evidenciou que 1 em cada 5 mulheres de 16 a 25 anos apresentavam algum problema psicológico, com relatos de automutilação e casos de suicídio. Então, eu quis trazer esse dado para vocês, porque ele não mudou muito de 2016 para cá, mesmo a gente já tendo mais conhecimento sobre essas estruturas emocionais, né, dentro das empresas, principalmente, mas é um dado importante porque eu quero que vocês se atentem à faixa de idade que a gente está apresentando aqui, de 16 a 25 anos, mulheres jovens, que, teoricamente, ali, né, algumas nem se inseriram. Desculpa te interromper, provavelmente você já está no outro slide e a gente ainda está no primeiro. Deixa eu ver aqui, peraí. Para mim ele está atualizado, peraí, tá. Vou voltar e vou passar de novo. Atualizou para vocês ou não? Ainda não. Peraí, deixa eu ver aqui. Opa, deixa eu só tirar meu gatinho que está aqui também. Peraí, porque para mim ele está aparecendo, tá? Peraí. Eu acho que o ideal é a gente fazer o que a Camila sugeriu, que é você parar o compartilhamento e depois iniciar de novo. Então peraí. Saiu, né, agora para vocês. Deixa eu subir de novo aqui, peraí. Na opção de compartilhamento, provavelmente ele vai ter alguma coisa de aula. Agora a gente está vendo já alguns dados importantes. Tá, eu vou tentar seguir, se não passar o próximo, daí eu vejo aqui de novo, tá? Deixa eu ver se tem alguma seleção que não tá. Ó, para mim tá tudo selecionado, mas qualquer coisa vocês me avisam. Então, vamos lá. Voltando, que eu estava dividindo com vocês um pouco da idade, né? Que algumas mulheres nem entraram ainda no mercado de trabalho e outras estão muito no início de uma carreira profissional, mas isso já é um dado extremamente importante para a gente começar a entender que isso já vem de uma construção lá de trás.
E trazendo um outro dado para vocês, que inclusive é aqui do Brasil, né, a Luísa falou desse processo que foi até potencializado quando a gente viveu aí o pico da pandemia nos 2 últimos anos. Então, a gente tem um dado aqui que foi colhido em 2020 pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, e mostrou que durante a pandemia a gente percebeu que as mulheres foram as mais afetadas psicologicamente. E aí tem esses dados aqui super significativos para vocês, onde elas apresentaram, né, em torno de 40% de sintomas de depressão, 35% em torno de sintoma de ansiedade e 38% de estresse. Então, quando a gente está falando desses processos emocionais e olhando para esse lugar da mulher e olhando para a quantidade desses dados, né, isso pensando lá em 2020, onde a gente ainda nem tinha vivido o pico mesmo da pandemia e todas as consequências que vieram nesses 2 últimos anos, a gente já olhava para esses dados, beirandinho aí quase 50% a maioria dos dados, e sintomas que provavelmente vocês já devem ter olhado, sentido, mulheres próximas dentro da família. Eu sei que tem muitos homens aqui também escutando um pouco desses dados, e é extremamente importante a gente começar a normalizar essa observação, como a Luísa trouxe, né, sintomas de depressão, ansiedade e estresse. E dentro desses quadros, a gente observa muitas coisas, alteração de estados físicos, palpitação, dificuldade para respirar, muitas vezes ao longo do dia, dificuldade para dormir. Você percebe que o seu estado ali de concentração para poder trabalhar também não rende mais como há um tempo atrás você observava. Então, são muitas questões que potencializam esses quadros e é importante a gente começar a olhar para esses dados. Vou passar aqui de novo o slide, só me dá um ok, tá? Se atualizou para vocês. Atualizou para vocês? No slide, além do perfil de tarefa. Isso mesmo. Beleza, então agora tá indo. Vamos lá. Então, um outro dado importante que eu quero trazer para vocês é da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que além do perfil multitarefa, que é exatamente o que a Luísa trouxe no começo aqui para a gente abrir, que considera, né, todo esse lugar onde a mulher faz muitas coisas ao longo do dia, então ela está envolvida nas questões de trabalho, nas questões profissionais, mas ela, ao mesmo tempo, cuida da casa, cuida de filhos, cuida de outras pessoas da família, muitas vezes cuidando, inclusive, dos pais também, que moram juntos na mesma casa, cuidam de levar as crianças na escola, fazer tarefas externas, ir ao mercado, ver o que a casa está precisando, tudo isso entra nesse perfil multitarefa. E olhando para esse dado da OMS, que considera que consequências negativas podem se associar também à violência doméstica, que é um dado ainda muito presente dentro das estruturas de muitas mulheres, uma desvantagem socioeconômica, que tem a ver também com a condição financeira que as mulheres hoje têm, né, as oportunidades, condições educacionais, de como são os acessos ao estudo para essas mulheres, a cursos de aperfeiçoamento, isso tem tudo a ver, inclusive, aqui com a proposta de vocês, a proposta da empresa, oportunidades no mercado de trabalho, como ela se subordina a outras pessoas, responsabilidade total pelo cuidado de outras pessoas, os padrões irreais de estética. Então, se eu abrir essa pergunta aqui, a gente está aí com 59 pessoas, né? Se a gente abrir essa pergunta, tanto para os homens quanto para as mulheres, se vocês, em algum momento desse dia, dessa semana, tiveram alguma observação negativa com o seu próprio corpo, que é um foco ainda significativo para as mulheres, né? Então, elas estão ali no dia a dia, trabalhando e tudo mais, mas com um monte de questões em relação à autoestima, a amor próprio, e muitas vezes isso interfere também no dia a dia de trabalho delas. Isso é também saúde mental feminina. Os homens, com certeza, que têm aí suas irmãs, mulheres, mães em casa, quantas vezes vocês já não ouviram as mulheres insatisfeitas ou trazendo algum dado de insatisfação com seus corpos físicos, com a sua estética? Isso interfere diretamente também na nossa saúde mental. Um outro dado importante, né? Isso tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, todos esses obstáculos, eles se potencializam muito quando a gente olha para as mulheres negras e periféricas.
Então, se a gente está falando aqui dessa falta de acesso a todas essas informações, a buscar uma saúde mental de qualidade, quando a gente olha com um pouquinho mais de atenção para esses dados nas periferias e as mulheres negras, a gente tem uma potência ainda maior de estresse, ansiedade e depressão. E isso, né, todos esses dados que a gente está olhando aqui, muitas vezes a gente nem teve a oportunidade de colher esses dados dentro desses perfis. Então, eu tenho certeza que esses dados, apesar deles serem aí dados concretos de estudo, se a gente for olhar numa realidade ali mais fina, passar um filtro mais fino, provavelmente essas porcentagens que tanto eu como a Luísa a gente trouxe aqui para vocês vão ganhar muita amplitude. Vamos lá. Um outro dado que eu trouxe aqui para vocês é uma pesquisa que foi feita em 2021, feita por uma consultoria também de recursos humanos aqui no Brasil, que apontou que 42% das mulheres do planeta convivem com sintomas de síndrome de burnout, que é esse esgotamento que a Luísa falou para vocês no começo, né, esse esgotamento emocional. E uma outra pesquisa feita pela Todas Group, um grupo hoje bem importante aqui no Brasil, que reúne dados específicos de mulheres que passam por questões emocionais, apontou que um total de 45% das mulheres acreditam que podem chegar profissionalmente onde sonham, mas uma pesquisa de Harvard mostra que mulheres só adquirem essa autoconfiança, que é a mesma de um homem, depois dos 40 anos. Por que eu quis trazer isso para vocês? Quando a gente olha para aquele primeiro dado que eu falei para vocês lá no começo, de mulheres ali em torno de 16 a 25 anos, já apresentando tantas questões emocionais, e a gente olha para esse último dado aqui, onde 45% das mulheres já acreditam que podem se equiparar ao que os homens conquistam, mas que isso só é feito depois que elas ultrapassam 40 anos. Vamos imaginar essa trajetória profissional dessa mulher, né? Ela começa a trabalhar muito jovem ali, às vezes por volta de 16, 15 anos, e ela só vai ter essa autoconfiança aos 40. Quanto de questões emocionais a gente consegue imaginar que ela vivencia ao longo de todo esse processo, toda essa jornada de vida, para depois se sentir um pouquinho mais autoconfiante. Isso também é a gente olhar para a saúde mental feminina. Os homens, né, desde sempre, eles foram encontrando ao longo das décadas muito mais espaço para o crescimento profissional nas empresas. E as mulheres hoje a gente está tendo um pouco mais de oportunidade. Esse acesso que eu estou trazendo aqui para vocês hoje dentro de uma corporação é uma novidade nos últimos anos, onde a gente pode abrir esse tema de uma forma mais ampla, de uma forma mais acessível para todas. Então, eu quero começar a trazer mais do que dados para vocês, né? Eu quero começar a trazer aqui uma percepção importante para a gente olhar dentro dessas questões que eu estou apresentando aqui para vocês nesse slide. A gente fala muito de resgate do feminino e uma palavrinha que provavelmente muitos e muitas de vocês já ouviram, que é sororidade. Mas para falar desse assunto, eu quero que vocês internamente aí nesse momento se façam essas perguntinhas que eu trouxe aqui, que é: você conhece mulheres que valorizam outras mulheres? Você vê isso entre as suas amigas, amigas que apoiam umas às outras? E quero que vocês façam aí uma investigação pequena, curtinha, dentro do convívio social de vocês, tanto pessoal quanto dentro das empresas. E vão começando a trazer isso em pequenas porcentagens, quando vocês imaginam o ciclo social que vocês hoje convivem. Você prefere a amizade de homens ou de mulheres? Quais são as relações mais fáceis de lidar? A maioria das mulheres que você conhece respeita ou despreza outras mulheres? Como que vocês vêm enxergando essas relações? Você enxerga as outras mulheres como rivais ou em algum momento já enxergou? Pensar em qualquer situação da sua vida, inclusive profissional, quando a gente olha, né, para esse movimento dentro das empresas, colegas de trabalho, você torce por elas ou muitas vezes você já se viu intimamente vendo-as como rivais? Você já presenciou mulheres falando mal de outras mulheres? Quantas vezes a gente está ali
na situação, inclusive, do cafezinho, né, inclusive que a gente perdeu muito com os processos de trabalhar online, mas a gente pode olhar para isso dentro, inclusive, dos convívios familiares, das nossas amigas, quantas vezes a gente, isso é um olhar ali para a gente chegar pertinho mesmo de um lugarzinho honesto com a gente mesma, tá? Quantas vezes a gente já falou mal de outras mulheres? Você tem atitudes de ciúme ou admiração em relação às mulheres bem-sucedidas? Quando você escuta uma história de uma mulher bem-sucedida, e isso está bem próximo de você, às vezes dentro da própria empresa, como é a sua reação? Sua mãe ou suas avós eram mulheres realizadas pessoal e profissionalmente? Você escuta histórias dessas mulheres onde elas trazem realidades de realização profissional? Ou o que você mais escuta é que, de alguma forma, elas não conseguiram estudar, elas não conseguiram seguir as carreiras que elas, de alguma forma, sonharam um dia, ou elas não tinham nem acesso para pensar sobre isso há um tempo atrás? Que mensagem as suas mães, as suas avós te passaram sobre o valor do feminino, o valor de outras mulheres? Então, se a gente pegar hoje para pensar, né, quando que a gente teve essa conversa aberta com as nossas mães e as nossas avós, e posso estender isso para as nossas tias, mulheres que estão aí numa geração um pouco para trás de nós, quantas vezes a gente já teve essa liberdade de ter essa conversa e que a gente escutou as nossas mães e as nossas avós trazendo para a gente a importância de valorizar outras mulheres? Então, essa é uma conversa importante para a gente começar a olhar também para a nossa saúde mental. E aí, trazendo para vocês aqui um pouquinho de estrutura do porquê, né? A Luísa trouxe no começo, por que falar de saúde mental feminina e não olhar para isso como algo mais generalizado, falar de saúde mental tanto para homens quanto mulheres? Porque a gente vem de uma estrutura muito patriarcal, uma estrutura que valorizou muito mais o homem ao longo dos anos no mercado de trabalho também, mas em outras estruturas. E nesse cenário, a gente vai percebendo um movimento que vem aí geração após geração, onde o homem sempre está numa posição muito mais dominadora e a mulher é a dominada. Quantas relações ali, inclusive familiares, que talvez vocês já ouviram das mães de vocês, das avós, onde essa estrutura se apresentou. E isso ainda é um dado muito presente, quando a gente olha para os números de violência doméstica, por exemplo, isso está super escancarado ainda na nossa sociedade. E aí, né, a gente pode pensar, mas já teve muita evolução, a gente já consegue hoje, inclusive, falar disso aqui abertamente nas empresas, olha quanto que a gente já caminhou, mas isso, às vezes, gente, se apresenta de uma forma muito sutil. E é isso que eu tento hoje também levar para as mulheres e para os homens, né? Muitos comportamentos que a gente ainda tem nessa dinâmica são sutis, a gente não percebe. A estrutura do machismo, ela vem muitas vezes em comentários mais sutis, onde às vezes é um comentário em relação ao corpo dessa mulher, às roupas que ela usa, aos formatos que ela precisa ter ali de comportamentos na sociedade, mas principalmente nesse dado onde a mulher é essa multitarefas. E aí, qual é o papel do masculino, né? Qual é o papel do homem que convive com essa mulher, de ampliar essa percepção também de que essa mulher está sobrecarregada, que ela está acumulando ali muitas coisas ao longo do dia. Eu estava ontem, né, reunindo ali também outros dados mais recentes para trazer aqui para vocês, e tem muitas pesquisas hoje que perguntam para os homens: você divide as tarefas igualmente hoje com as mulheres que moram com você na sua casa? E tem uma porcentagem super alta das respostas dos homens dizendo que sim, que eles dividem. E quando a gente faz essa mesma pergunta para as mulheres, o número da porcentagem cai drasticamente, porque não é a percepção que as mulheres têm, que isso ainda não está equilibrado. Os homens têm muito mais essa percepção, né? A gente tem visto nas redes sociais um movimento cada vez maior de não é que os homens hoje precisam auxiliar as mulheres, ajudar as mulheres, mas essa divisão que fique ali de igual para igual. E isso é esse comportamento sutil que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, tá? Essa dinâmica, ela está muito
consolidada, muito fortalecida na sociedade. E é difícil, muitas vezes, para as próprias mulheres perceberem esses dados mais sutis. Então, é importante a gente realmente ter um olhar mais atento para falar sobre isso, trazer isso hoje para uma realidade importante, para que a gente também comece a se atentar em como isso está dentro da nossa própria casa, que hoje é o nosso ambiente de trabalho também, né? Quantas mulheres que estão aqui trabalham 100% de casa. Então, isso é super importante. E aí eu quero trazer para vocês 3 dados importantes desse desequilíbrio que tem atitude direta na saúde mental feminina, que é o vitimismo, a culpa e a agressividade. Se vocês mulheres que estão aqui hoje nessa palestra, vocês homens pararem para pensar quantas vezes vocês se pegaram, vou primeiro perguntar para as mulheres, né, se sentindo nesse lugar de vítima de algo dentro das estruturas profissionais ou das estruturas familiares, se culpando por muitas coisas, trazendo essa responsabilidade de não dar conta, de não entregar o máximo, e puxando isso para vocês. E se percebendo num comportamento mais agressivo. Muitas mulheres que me procuram inicialmente para falar desse ponto, da agressividade que elas estão percebendo. E isso aqui é um dado importante, porque a maioria dos comentários que a gente ouve, inclusive quando a gente procura um médico, é que essa agressividade está 100% atrelada à TPM. Então, se a mulher mostra um pouquinho mais de dado agressivo ali, um comportamento mais agressivo, isso é diretamente atrelado à TPM. E não a uma sobrecarga de multitarefas, né, a um trabalho excessivo de muitas coisas que a mulher está dando conta. E aí quero trazer aqui para vocês um pouquinho mais desses 3 temas. Então, quando que a gente pode começar a observar esse comportamento de vítima? É quando a gente começa a perceber que a gente não está assumindo também essa autorresponsabilidade de tudo que acontece com a gente. Até porque a gente não foi orientada ao longo da vida a também olhar para a nossa autorresponsabilidade, a ter oportunidade de poder fazer essa busca de autoconhecimento. Falando da culpa, a gente olha também para esses ideais de perfeição que são vendidos para as mulheres, né? Que as mulheres têm que ser profissionais perfeitas, esposas perfeitas, mães perfeitas, e se ela de alguma forma deixa a desejar, elas já se sentem extremamente fracassadas, porque elas ouvem esse discurso, inclusive das próprias mães, das próprias avós, que elas sempre têm que dar conta, sempre têm que entregar tudo isso com perfeição, e agora passaram a ouvir isso no mercado de trabalho também. Quando elas deixam ali algo a desejar, a gente escuta isso muitas vezes dentro das nossas gestão, dos nossos superiores, então esse entendimento, ele é muito importante. E a agressividade, que vem de um movimento de muita escassez, e até trouxe, né, esse exemplo aqui para vocês da frase, eu sempre sinto que eu não tenho o suficiente e que eu não sou o suficiente, e acabo agredindo o outro para tentar suprir essa necessidade de suficiência que eu tenho. Então, é como se a mulher, ela precisasse o tempo todo estar nesse movimento da falta, de tudo que ela realmente não está conseguindo alcançar, de tudo que ela não está conseguindo lidar. E as emoções são tantas, e o acesso a essas informações são tão poucos, que isso acaba vindo nas explosões emocionais. Aquela mulher que dá aqueles picos, né, de estresse gigantes e não entende muito bem por quê. E aí eu trouxe esse slide aqui para a gente entender um pouco dessa diferença de gênero. Quando a gente fala dessa força yang, apesar daí do nome ser um pouquinho mais esquisito, né, a gente está falando dessa energia mais masculina. E quando a gente fala do yin, a gente está falando da energia mais feminina. Então, por que que a gente observa que isso é tão importante quando a gente olha para esse perfil dentro do mercado de trabalho, dentro da saúde mental feminina? Porque a mulher, ela tem um funcionamento biológico diferente do homem. O nosso funcionamento, que está atrelado aos nossos hormônios, que está atrelado a essas questões externas, multitarefas que a gente vem dando conta, se diferencia muito da realidade que os homens hoje vivenciam. E é importante a gente começar a perceber isso, né? Que a mulher, ela tem uma energia interna, um funcionamento interno diferente do masculino. E é importante que o homem também possa abrir esse olhar, perceber que realmente a mulher, ela vai
ter períodos ali, né, do mês, por exemplo, em que ela vai sofrer alterações hormonais, mas que isso se potencializa muito quando a gente está segurando ali, equilibrando 1000 pratos, tentando dar conta de um monte de coisa. E aí aqui eu trouxe algumas coisas um pouquinho mais práticas para a gente começar a perceber e se autoconhecer. Eu sei que muitas mulheres aqui nunca fizeram terapia, nunca puderam participar de um grupo de mulheres, por exemplo, para ter essa discussão mais ampla. Então eu trouxe algumas dicas para que vocês possam olhar com mais carinho para a sua saúde emocional, principalmente agora que a gente trabalha de casa. Começando por organizar as nossas tarefas, olhar para o que a gente tem para fazer aquele dia. E eu sei que o que eu vou trazer aqui para vocês é algo um pouco acessível para muitas mulheres, mas eu acho que só o fato da gente começar a se conscientizar disso, olhar para isso de uma forma mais concreta, já começa a trazer para a gente uma outra organização de rotina. Então, quando a gente olha, né, para as tarefas de casa e do trabalho, com esse contexto todo pós-pandemia, isso se misturou muito. Quando a gente vê, a gente está fazendo aqui a planilha do nosso trabalho, organizando ali a tarefa do nosso trabalho, e com a criança que está chorando aqui do lado, com tudo que está acontecendo e todo mundo solicitando essa mulher dentro de casa, a gente está sentada na frente do nosso computador e a gente olha para cima e vê a sujeirinha que está ali na parede, que a gente não fez a limpeza, a gente olha para o chão e vê o pó que a gente vai tirar e a varrida na casa que a gente vai dar depois. Então, é muito importante que a gente comece a separar essas tarefas, colocar tempo para a gente realizar essas tarefas e não deixar que isso vire um bolo ali no meio do nosso dia. Pensar nessas responsabilidades e, principalmente, olhar se você está tendo tempo de lazer. Porque quando a gente tinha uma estrutura de trabalho, né, há um tempo atrás nas empresas, é o que eu falei para vocês, a gente ainda tinha aquele momentinho do cafezinho, que a gente dava uma respirada, conseguia conversar um pouco, dar um pouco de risada, e isso se perdeu. E é importante que a gente traga isso para a nossa realidade, de poder ter esses respiros de lazer, de conversas com os amigos, com a família, e principalmente quanto de descanso você, mulher, está tendo hoje na sua rotina? Quantas horas de sono você está tendo hoje na sua rotina? Uma outra coisa importante é começar a definir os horários, porque a gente perdeu os padrões, né, de horários de trabalho, almoço, café da manhã, enfim. A gente já toma café com o computador aberto e vai fazendo e vai acumulando. Então, é importante a gente se atentar para poder dividir cada vez mais esses horários. Descobrir um hobby é uma coisa que às vezes eu pergunto para as mulheres em terapia, né? O que você gosta de fazer? E muitas delas me respondem coisas que estão muito envolvidas já na rotina que elas têm em casa. E o hobby é muito nesse lugar de coisas que você sempre quis fazer, mas não encontra tempo. Inserir algo que deixe a sua rotina mais leve, mais prazerosa. Passa aqui. Esse ponto aqui, então, quando eu abro isso com as mulheres, né, o que eu mais falo, que tempo que a gente vai encontrar para fazer uma atividade física, um exercício. E eu quero simplificar um pouco esse ponto aqui para vocês, porque, claro, né, que dentro da realidade que muitas mulheres vivem hoje, a gente sabe que é muito difícil encontrar tempo para ir a uma academia, para ir fazer uma caminhada, por exemplo, mas é muito importante que vocês tenham pelo menos pequenas pausas ao longo do dia. Então, a gente fica muito tempo sentada, trabalhando, e a gente só levanta para fazer tarefa doméstica, né? Então, é importante que a gente consiga parar, respirar. Hoje tem muitos aplicativos de saúde emocional gratuitos, onde não tem nenhum custo para você poder fazer um processo meditativo, para você poder colocar a sua respiração numa pausa. E é importante dar uma pesquisadinha, se você jogar uma busca hoje ali no seu celular, você vai encontrar diversas opções sem custo para você poder organizar um pouco mais desse processo na sua rotina. E uma outra dica também que é super simples e que é acessível para bastante gente é escrever. Uma sugestão que eu dou para as mulheres que me procuram, num primeiro momento, é tenha um caderninho, uma agenda, um diário, para você poder escrever o que você está sentindo, escrever as suas emoções, compartilhar um pouco disso por escrito. A gente também perdeu esse hábito, né? Tudo que a gente faz hoje está no celular.
A gente pega o celular e vai ali criando estruturas ali para a gente se organizar. E às vezes quando eu falo isso para as mulheres, a primeira coisa que elas me falam é, posso anotar no celular? E eu falo para elas que o melhor para a gente ter um aproveitamento é, pega um caderno, pega caneta e coloca isso numa escrita física, porque o nosso cérebro trabalha de forma diferente quando a gente elabora a escrita com a caneta ali, sabe? Física, para a gente poder trazer isso concreto para o caderno. E é um exercício importante também a gente fazer isso ao longo da semana e depois, no final da semana, reler. Um contato extremamente importante com você mesma, para você se autoconhecer, perceber as suas emoções. Muitas vezes as mulheres me procuram, né, nesse pico de esgotamento emocional, quando elas já estão no limite ali procurando ajuda médica, e eu pergunto para elas, desde quando você está sentindo isso? Desde quando você começou a perceber que tinha algum desequilíbrio no seu processo emocional? E elas não sabem me responder. Elas não têm essa medida. Elas só têm essa medida quando isso ganha um tamanho tão grande que aí explode e elas têm que procurar algum tipo de ajuda, né? Ou, muitas vezes, inclusive, até se afastar do trabalho por conta desse esgotamento emocional. Então, a escrita é uma ferramenta extremamente importante para a gente se auto-perceber. E uma outra dica, que daí sou suspeita para trazer, é faça terapia e busque ajuda profissional. Toda vez que eu trago isso, né, esse acesso para vocês, o que eu mais ouço é, putz, mas terapia hoje é cara, eu não tenho condições de pagar um processo terapêutico, o acesso é muito difícil, e muita gente não sabe que aqui no Brasil a gente tem uma estrutura extremamente forte de atendimento psicoterapêutico social. Muitas faculdades disponibilizam atendimento terapêutico gratuito para quem procura, então vocês podem aí acessar jogar no Google qualquer faculdade hoje que tenha o curso de psicologia, vai ter essa possibilidade de vocês poderem procurar atendimento psicológico de forma gratuita e de muita qualidade, né, sendo ali supervisionado por profissionais muito bons, então é importante. E também profissionais de psicologia que fazem atendimento por um valor social, um valor realmente acessível. Então, busquem essas redes, os grupos de mulheres dentro das redes sociais são muito importantes para indicar para vocês redes de profissionais que vão poder fazer esse atendimento de forma gratuita. Muitas pessoas têm ali questões emocionais, e as mulheres principalmente, e o primeiro lugar que elas buscam ajuda é o médico. Às vezes a própria ginecologista, que é um acesso mais próximo, ou um clínico geral. E normalmente o que o médico faz? Ou orienta para um atendimento psiquiátrico, e a mulher começa a tomar uma medicação para conter aquele sintoma, e vai ficando por ali. Ou elas não procuram ajuda, por vergonha, ou por essa falta de informação mesmo, de medo de não ter como pagar esse tipo de auxílio. Então, entrem nas redes sociais, procurem esse acesso, procurem grupos de mulheres, rodas de conversa gratuitas ou que tenham valores sociais para vocês poderem ter esse acesso. Como é que é aquilo? Super importante. E aí, para finalizar aqui, depois abrir algumas perguntas para vocês, queria deixar os meus contatos, quero me colocar à disposição, né? Minhas redes sociais estão aqui, o Ariane_Aleixo é minha rede pessoal, que eu deixo aberta para esses contatos, e o @ da Vivência Ametista, que é super um canal ali para as mulheres poderem ter acesso a essas informações. A gente divulga muita informação sobre saúde mental feminina, sobre grupos de mulheres gratuitos, nossos grupos de mulheres que também contam com valores sociais para atender todas as faixas ali que buscam por nós. Coloquei um pouquinho aqui do nosso trabalho, a gente tem retiros que a gente faz de final de semana, né, então é uma oportunidade interessante para as mulheres se desconectarem um pouco da vida totalmente atribulada que a gente tem, e deixei aqui um QR Code, se vocês aproximarem, já vai aí direto para nossas redes sociais, me coloco à disposição para vocês me acessarem lá no Instagram em forma de mensagem direta, se quiserem alguma orientação de profissional que faça atendimento social, grupos de mulheres, estou lá e a gente sempre está divulgando isso lá também. E aí queria abrir, se vocês quiserem trazer perguntas.
Só para ressaltar, o pessoal pode deixar no chat, né? Ou eles podem também usar as reações para levantar a mão, que aí a gente abre o áudio aqui Pode, rapidinho. Ou se alguém tiver qualquer dúvida para a área ou quiser compartilhar também alguma experiência. pode sim, tá. Ariane, a Camila deixou no chat Tá. sobre as dicas que você falou, né, de consultas gratuitas ou valores mais sociais. A gente tem as próprias consultas, né, do Amor Saúde, que são a primeira consulta, e além disso, até o tratamento mesmo com psicóloga, a gente tem um desconto que varia de acordo com a clínica, mas também tem um acesso social legal. E a Camila compartilhou que ela faz, que chama apoiar@usp.br. Eu acredito que seja Bacana. gratuito, né? Muito legal, Camila, é isso mesmo. Eu estou vendo aqui também, olhando agora um pouquinho para o chat, Thaís, eu vi que a Vivian compartilhou, né, que as faculdades até oferecem, mas a demanda é muito maior e tem uma fila muito grande. Vivian, eu sei, quando eu fiz estágio na faculdade e eu fazia esses atendimentos sociais, realmente às vezes as filas são grandes, mas o que que eu deixo aqui para vocês, né? Hoje tem um acesso também do governo que às vezes facilita um pouco disso, mas é importante que vocês mesmo assim coloquem os nomes e coloquem os nomes nessas listas em mais de uma faculdade. E vou dizer para vocês por quê. Quando vocês procuram a atendente ali da faculdade, às vezes passa a informação para vocês que, nossa, a fila de espera está em não sei quantas pessoas. E o que que vai acontecendo? Quando a gente começa a chamar, isso eu vou te dar um dado de real de quando eu era estagiária, era eu que fazia as ligações. Quando a gente começa a ligar e chamar as pessoas para vir, o que a gente tem de desistência não está escrito. Então, é importante, mesmo que vocês tenham esses dados, coloquem os nomes em mais de uma faculdade, coloquem 4, 5, 6, porque provavelmente essa fila ela vai existir, mas ela vai andar mais rápido do que a gente tem ali numa perspectiva inicial. Legal, esse online facilita bastante também, né, Ari? Bastante, bastante. Mas, ó, não deixem de procurar redes de apoio de profissionais particulares que façam atendimento social. Eu acho isso importante. Hoje em dia, muitos profissionais fazem atendimento psicológico num valor muito acessível e entendendo a realidade de cada pessoa, deixando bem aberto essa conversa. E as redes sociais podem ajudar muito, porque o Instagram, o Facebook, os grupos de Facebook divulgam muitas listas de profissionais particulares que estão disponíveis para esse atendimento. Não, legal. A gente já vai começar a seguir aqui, com certeza. Eu queria te agradecer, tá, Ariane, em nome do grupo. Foi muito rico todo o conhecimento que você compartilhou com a gente nessa palestra. E queria te convidar também, a você e a todo mundo que está acompanhando a gente, que na semana que vem, no dia 29, às 15 horas, a gente vai ter uma palestra com a Márcia Tiburi, que é professora, filósofa, escritora, artista visual maravilhosa, né? Acredito que muitos conheçam. Então, a gente vai ter esse espaço de palestra e de mais conhecimento com ela também. E para o pessoal do grupo, amanhã a gente vai lançar o nosso primeiro Pode Todos, que é com o vice-presidente Aquiles, é o nosso time de pessoas e cultura, e coincidentemente, o nosso tema é sobre liderança feminina, então vai casar muito com essa campanha que a gente está desenvolvendo esse mês. Então é isso, fica o convite para todo mundo, para você também, Ari, no dia 29. Muito legal. E obrigada novamente, tá? Pelo compartilhamento. A Priscila Obrigada. acabou de deixar um comentário. Pode falar, tá? Deixa eu ver aqui. Priscila Serrão, gostaria de reforçar o que a Luísa falou sobre os líderes. É muito importante mesmo ajudar. Tive uma situação cansativa pessoal e a gerente dela foi excepcional. Então, é a gente fazer, cada um fazer sua parte, né? Muito legal, importantíssimo. Por isso que é importante abrir esse espaço, né, dentro das empresas, para isso, de alguma forma, chegar em todos os níveis de cargos, gestão, operação, porque é essa rede mesmo que vai fazer com que a gente olhe com mais cuidado para a saúde mental feminina. Perfeito. Obrigada, Ariane. Obrigada, Priscila, também gente. pela contribuição. Até mais. Obrigada pelo espaço.